Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel, que fica na rua Irani Almeida de Menezes, no conjunto João Paulo II, em João Pessoa, Paraíba. Vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Vamos ler então o Salmo 27. Eu convido você a abrir as suas Bíblias, ou a sua Bíblia no Salmo 27, que diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa essa mensagem e que todos que estão assistindo esse vídeo possam se enriquecer e, Senhor Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo e ser abençoado com essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o tema da mensagem dessa noite, já olhando para o que está aqui na própria Bíblia, né, é o que confiar em Deus. Então o tema aqui do salmista é confiança em Deus e anelo pela sua presença. Então o tema é por que confiar em Deus. Ou seja, como nós como pessoas, nós temos que confiar em alguém que nunca nos decepciona. A gente sempre procura confiar em alguém que nunca nos decepcione ou que nunca vai nos abandonar nos momentos em que mais precisamos. Isso é o que todos nós desejamos, né? Nós desejamos que aquelas pessoas que a gente deposita confiança nunca nos abandone, né? Em momento nenhum, principalmente no momento em que nós mais precisarmos dessas pessoas. Então todos nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos os nossos pais, né? Alguns têm seus pais ainda vivos, eu tenho ainda minha mãe, graças a Deus. Então nós temos os nossos parentes, nossos pais, nossos amigos que mesmo que eles dizem que estão conosco, estarão sempre conosco, isso não é verdade, porque nós sabemos que os amigos muitas vezes nos deixam, nos traem, se tornam nossos inimigos. Nossos parentes também, né, nos abandonam nos momentos que nós precisamos mais, e nossos pais vão embora. Um dia todos nós ficaremos sem nossos pais.
Nossos pais um dia vão embora, como nós também que somos pais, um dia também teremos que ir embora dessa terra, né? Então, os nossos pais nos deixará, não teremos nossos pais para sempre ao nosso lado. Então, e a gente vê um exemplo desse abandono das pessoas que nós convivemos com ela, muitas vezes até de uma forma de fato triste, né? Ou lamentável, né? A gente vê aqui no livro de Jó, no capítulo 19, quando ele diz aqui a partir do versículo 13: pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher. Tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Então nós podemos ver um exemplo, né, de abandono de parentes, de amigos, no momento difícil. Então a gente sabia aqui, nesse texto, que Jó, ele estava numa situação difícil, né? Ele estava doente, e muito doente, uma doença que Satanás pôs nele, que ele fedia, era feridas, que tinha pus, né? E que fedia. Então algumas pessoas não tinham nem coragem de olhar para Jó, porque a situação dele era lamentável, mas ele estava vivo e ele precisava da ajuda de alguém. Mas todos, no momento em que ele precisava, lhe abandonaram. E ele fala nesse capítulo, ele se queixa da dureza dos seus amigos, de seus parentes, quando lhe abandonaram. Então, meus amados e minhas amadas, nós podemos ver que nesse texto, que voltando ao Salmo 27, que nós temos um Deus. Se você tem esse Deus, eu espero que vocês tenham esse Deus. Se não tem ainda, entregue a sua vida a Ele, faça uma comunhão com Ele, porque nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele é quem nós devemos confiar plenamente. Nosso Deus, esse sim, nós devemos confiar nele plenamente, porque ele nunca nos deixa. Nós muitas vezes que o deixamos. Nós é que o abandonamos, o deixamos, nos afastamos dele. Mas ele nunca nos deixa. Ele sempre está de braços abertos para nos receber quando a gente volta para ele. Então, esse texto, ele nos ensina, o Salmo 27, ele nos ensina a confiarmos no nosso Deus. É um salmo de Davi, do rei Davi. E através desse salmo, ele nos leva a entender porque Deus é o único em quem nós devemos confiar plenamente. Então a gente vai ver aqui esses motivos por que nós devemos confiar em Deus. A primeira coisa aqui que nós podemos ver, ou por que nós devemos confiar em Deus, porque Ele é a nossa luz. Deus é a nossa luz. Então, se em algum momento de nossas vidas as trevas quiserem nos devorar, e muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes nós entramos em caminhos de trevas, nos afastamos de Deus, e os caminhos de trevas são caminhos em que a gente não sabe em que iremos tropeçar. E muitas vezes quebramos a cara. Muitas vezes encontramos coisas que jamais pensaríamos que iríamos encontrar. Quantas vezes, né, você não já tem aprendido a lição, né, de ter trilhado em algum caminho de trevas na sua vida e você só se deu mal. Então, e muitas vezes, né, há momentos em que as trevas, o inimigo, Satanás, querem então nos devorar, nos
apagar a luz. Mas como diz o ditado, né, nós temos uma luz no final do túnel. E eu nem digo isso que nós temos uma luz no final do túnel. Nós temos uma luz que está no início, no meio, no fim. Ela está conosco. Ela não está em final de túnel. Ela está presente ao nosso lado. Ela está sempre conosco. Essa é a luz chamada Jesus. Jesus, ele nunca nos abandona. Então Jesus é a nossa luz. O versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz. É a minha luz. Jesus é a nossa luz. Então nos momentos de trevas, ele nos tira das trevas. Aqui no Salmo 107, versículo 14, diz assim: tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Então veja que Jesus, ele tira a gente das trevas. E você que ainda não é crente, você que ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você está em trevas. E o momento de você sair das trevas é agora. Porque é através de Jesus, que é a luz do mundo, ele vai te tirar das trevas. Porque o Salmo aqui, 107, 14, diz que tirou-os das trevas e sombra da morte, que é a morte eterna, e quebrou as suas prisões, as prisões do pecado, as prisões do inimigo Satanás. E no Salmo, aliás, em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 29, diz assim: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Então veja que Jesus é a nossa lâmpada, é quem ilumina as nossas trevas. Então ele não nos deixa cair em caminhos tortuosos, ele não nos deixa pisar em lugares escorregadios. Antes ele nos põe sobre uma rocha. O versículo 5 aqui do Salmo 27, ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto, no seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então Jesus, ele nunca deixará a gente escorregar. Ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar sempre iluminando o nosso caminho. Por isso que nós devemos confiar nele. Ainda no capítulo 8 de João, no versículo 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja que maravilhoso. Por que nós devemos confiar em Jesus? Porque ele é luz. Ele não é trevas. Ele é luz. E você então, entregando a sua vida a Jesus, você vai sair das trevas para a maravilhosa luz. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui também que porque nós devemos confiar em Jesus é porque ele é a nossa salvação. Não há nenhum outro nome na terra. Nós já vimos aqui, já falamos isso, mas eu quero lembrar você, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome é a salvação debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. É o único nome que temos para a salvação, é Jesus Cristo. Não tem outro nome. Você pode dizer: não, mas eu sou devoto de um santo A, de um santo B. Você pode ser o que você quiser. Nada lhe impede de você seguir o que você quiser. Mas a Bíblia diz que o único Salvador é Jesus. Ele é o único. Há um só Salvador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em nenhum outro há salvação. Lá em Atos 4,12 diz: só em Jesus é que há salvação. Porque foi ele quem morreu por nós. Foi ele quem derramou o seu sangue por nós. Foi ele quem foi pregado na cruz por nós. Então, por isso que ele diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a nossa salvação. Então, quando os inimigos, os valentes, por mais que seja ele o mais forte, o mais poderoso, lhe atacar, lembre-se de uma coisa, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Se você crê em Jesus, ele é a única salvação. Nós estamos aí em uma guerra forte, grande. O mundo inteiro está em guerra contra um inimigo invisível, um inimigo que já matou muita gente, que é esse Covid-19. E nós não temos, meus queridos, armas para nos defendermos. Existem alguns meios que as pessoas estão aí tentando amenizar a situação, mas ainda não tem nada comprovado. Mas nós temos
Cristo, o único. Nós temos um Deus. Se você crê nele, ele é o único que pode nos salvar. Por mais que seja o exército, por maior que seja o vírus, por mais forte que seja o vírus, mais poderoso, Jesus é a nossa salvação. Veja que ainda no Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, creia em Jesus Cristo. Confie nele. Ele é a salvação. Ele é a nossa salvação. Nós temos muitos inimigos. Nós temos o mundo, é o nosso inimigo que nos odeia. Nós temos a própria carne, que também é nossa inimiga, que ela guerreia contra nós, guerreia contra o Espírito Santo que está dentro de nós. E nós temos Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, é o nosso maior inimigo. E o Satanás, esse último inimigo que a gente viu aqui, esse Satanás, ele usa as mais diversas armas para nos destruir. Algumas delas são a própria fome, a guerra e as enfermidades, como ele fez com a vida de Jó, né? Então ele pediu permissão a Deus e acometeu Jó de uma enfermidade terrível, né? E Jó então estava ali fraco, sem forças, mas não sem Deus. Aleluia, graças a Deus Jó não estava só. Por isso, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, se você tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, no momento de trevas, ele vai estar com você para iluminar teu caminho. No momento de lutas contra qualquer inimigo, ele estará sempre com você, sempre conosco para nos dar a salvação. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8, ele diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. Olha que coisa maravilhosa para quem confia no Senhor, né? Ainda em Jeremias, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando a gente confia no Senhor, quando nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele é a nossa salvação. Não tem inimigo que vá nos derrotar, porque nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força, né? Ele é a nossa salvação. E é isso que eu queria também falar para você em terceiro lugar aqui, porque nós devemos confiar no Senhor, porque ele é a nossa força, né? Quando você se achar que não tem mais força para lutar, a Bíblia diz que Jesus é a nossa força. Olha o versículo 1 ainda do Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, meus queridos, nós sabemos que às vezes chegam momentos em nossas vidas que o vigor vai embora, as forças se esvaem, e é aí que entra a força do Senhor. E é aí que entra a ação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força. Por isso que nós devemos confiar em Jesus, porque ele é a nossa luz, é a nossa salvação e a nossa força. Olha, acompanhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, ele diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você está cansado, se você está abatido, se você está sem força, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá força ao cansado, ele dá vigor ao abatido. Então, aquele que não tem nenhum vigor, ele dá vigor, ele dá força. No Salmo 71, no versículo 9, diz: não me rejeites no tempo da minha velhice, ou no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Nós sabemos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigas, que a nossa força está indo embora. Eu sempre falei isso em muitas pregações minhas, de que quando eu era jovem, eu saltava, eu participei de muitos jogos estudantis, e um deles era salto em altura. Eu saltava muito alto. Quando eu vivia com meus pais, lá na fazenda, eu não abria a porteira. Quando eu saía para caminhar na fazenda, eu saltava as porteiras, sem precisar abri-la, eu passava por cima dela.
Lembro muitas vezes quando meu pai vinha com o boi de carroça, eu mandava ele parar, e eu então saltava por cima do boi. Eu tinha força. Aí eu montava em cavalos bravos, podia cair, eu tinha força. Hoje eu não tenho mais essa coragem. Hoje eu não salto mais uma porteira. As forças estão indo embora. A gente vai envelhecendo e nossas forças vão embora. E o salmista, ele diz aqui, interessante, no capítulo 71 do Salmo, ele diz no versículo 9: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Então, meus amados, por isso que nós devemos confiar no nosso Deus. Porque mesmo que o tempo vá passando para nós, mesmo que a idade vá chegando, Ele continua nos fortalecendo. Então é Ele o único que pode te dar força para continuar nessa caminhada que ainda não acabou. Que você ainda tem muita caminhada pela frente. Você ainda tem muitos anos de vida pela frente, muitos caminhos a trilhar. Basta confiar no Senhor. Confie nele, que Ele vai te dar força para continuar nessa jornada. No Salmo, aliás, no livro de Isaías, gosto muito desse versículo aqui, desses versículos, no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo do 28 ao 31, diz assim, o versículo 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, meus amados, poder confiar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos dá força, que é quem nos levanta no momento de fraqueza. Nós estamos sendo atacados. Você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, talvez você nesse momento esteja sofrendo as dores dos ferimentos que o inimigo te causou. Talvez você esteja doente com esse vírus ou com outra enfermidade. A Bíblia diz o seguinte: confia no Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele, que o mais Ele fará. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai te curar. Ele vai livrar você desse sofrimento. Ele vai te dar a salvação. Ele vai te curar das enfermidades. Espera nele, porque Ele vai te ajudar. É só confiar no Senhor Jesus Cristo. E como, então, se pode adquirir essa confiança? Ah, mas eu confio no Senhor. Muita gente diz: eu confio em Deus. Será mesmo que você confia nele? É preciso você tomar algumas atitudes para demonstrar essa confiança nele. E uma das atitudes é entregar totalmente a sua vida a Ele. Aqui no versículo 4 do capítulo 27 de Salmo, nesse texto que nós estamos aqui lendo, estamos trabalhando nele, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, aqui o salmista, ele diz que deve estar diante do Senhor. O desejo dele é de estar continuamente, todos os dias, na presença do Senhor. Então é isso que você deve fazer para confiar nele. É estar diante dele. 24 horas você está com o Senhor Jesus Cristo diante de você na sua vida. Louvando a Ele, exaltando o nome dele. Veja que a partir do versículo 6 ele diz assim: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me.
Então veja que o salmista está dizendo que ele vai estar continuamente, ele pede, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, louvando ao Senhor Deus, todo o tempo, nunca se afaste do Senhor. Nunca deixe o Senhor, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Esteja sempre com Jesus Cristo na sua vida, porque Ele é a sua luz, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força. Mas para que você possa ter essa confiança nele, você tem que, de fato, estar continuamente andando com Ele, estando com Ele, na presença dEle, 24 horas, sempre louvando o nome do Senhor e andando na presença dEle. No versículo 11 do Salmo 27 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Talvez você tenha aprendido a andar em caminhos diferentes que não são caminhos do Senhor. Como a gente já falou aqui em outras mensagens, e a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas seu fim é caminho de morte. Então aqui o salmista disse que para que ele possa confiar no Senhor, ele diz agora, Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar. Porque antes nós confiávamos nos nossos caminhos. Quando nós não éramos cristãos, dizia, quem manda em mim sou eu que faço o que eu quiser. Mas no momento em que você passa a confiar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você então tem que pedir a Ele para Ele te ensinar a andar em seus caminhos. Ou seja, ao você andar nos caminhos do Senhor, você tem que pedir a Ele para te ensinar. E isso você aprende na congregação, na comunhão com os crentes, na comunhão da igreja, aprendendo, louvando o nome do Senhor, ouvindo as mensagens, ouvindo os sermões e prestando culto ao Senhor. Lendo a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, confie a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confie, entregando totalmente a sua vida a Ele, andando sempre na presença dEle. A partir do momento que você começa a andar nele, Ele vai estar sempre com você, nunca vai deixar, porque Ele será sempre a sua luz, a sua salvação e a sua força. Quando teus inimigos, quando teus parentes te desampararem, Ele não vai te deixar. Versículo 10, ele diz aqui, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, meus amados, vai ter momento que os amigos vão nos deixar, parentes nos deixam, nossos pais nos deixam, mas Jesus disse que não vai nos desamparar. Em João 14, versículo 18, ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então é por isso que Jesus é maior que nossos pais, maior que nossos amigos, maior do que qualquer pessoa nesse mundo. Por isso que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Nós devemos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele vai estar sempre conosco. Lá em Mateus 28, ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nunca nos deixa. Por isso que nós devemos confiar no Senhor, entregando a nossa vida totalmente a Ele e andando na presença dEle. Só Jesus é o melhor caminho que devemos andar. Então, nós temos que estar sempre diante do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos conduzir para o melhor lugar. E a gente sabe que Ele vai sempre, a direção que Ele está nos levando é para o seu reino celestial. Em João 14, versículo 24, ele diz assim, Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então veja que Jesus ele não vai nos abandonar. A oração dele aqui, no Evangelho de João, capítulo 17, é pedindo a Deus, ao Pai, que sempre nós que somos agora de Cristo, que somos crentes, que somos salvos em Jesus Cristo, estejamos sempre com Ele. Ele diz, Pai, eu quero estar com Ele. Olha, mais uma vez eu vou ler para você, João 17, 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Oh, glória, obrigado, Jesus, que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela sua presença em nossas vidas. Ah, meu amado, minha amada, confie em Jesus Cristo. Confie a sua vida a Ele. Agora, como é confiar a sua vida a Ele? É totalmente. É como aquela ilustração
de um certo homem que ele chegou numa cidade e procurou os edifícios altos, e ele encontrou dois edifícios da mesma altura. Ele, com a autorização, né, dos proprietários, pediu para esticar um cabo de aço de um edifício para outro, uma distância, cerca, acho que uns 100 metros de distância de um para o outro. Ele então estica esse cabo de aço e ele sobe no topo de um edifício desse, e ele então, com um megafone, as pessoas começaram a se juntar abaixo do prédio, observando por que aquele homem estava esticando aquele cabo de aço. Ele disse que iria atravessar de um prédio para outro naquele cabo de aço. E ele, com o megafone, ele perguntava: quem crê que eu atravesso aqui desse prédio para o outro nesse cabo de aço? E muita gente: eu creio, eu acredito. Ele então foi lá, passou de um lado, depois voltou. Depois ele pegou um carrinho de mão e disse: quem crê que eu atravesso aqui de um prédio para outro segurando esse carrinho de mão? E muita gente disse: eu creio, eu acredito, eu creio. Todo mundo levantou as suas mãos. E ele disse: então, quem tem coragem de sentar aqui num carrinho de mão? Ninguém teve coragem. Então, crer em Jesus Cristo é isso. Ninguém quis confiar a sua vida àquele homem, mas nós devemos confiar a nossa vida em Jesus. Por isso que ele é digno de confiança. Aquele homem, certamente, ninguém entregou a sua vida porque ele poderia, de fato, não conseguir atravessar. Mas Jesus, ele consegue todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Nele a gente pode confiar. Jesus Cristo é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a nossa confiança. Esses são os motivos que nós devemos confiar em Jesus. A nossa luz, ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação, ele é a nossa força. Então o que você deve fazer é entregar a sua vida a ele, confiar nele. Seja qual for a situação em que você estiver vivendo, faça isso agora, meu amado. Se você está bem, entrega a tua vida a ele. Porque a sua força pode um dia se acabar, vai um dia se acabar. As trevas podem querer te acometer e os inimigos vão te atacar. E você pode ser a pessoa mais forte que você pode imaginar. Mas essa força, as trevas e os inimigos vão te atacar. Mas com Jesus, as trevas não te cobrirão. Os inimigos não terão vitória sobre você. E quando você estiver fraco, ele vai renovar as tuas forças. Basta que você espera nele, confie nele. Ainda no Salmo 27, versículo 14, diz: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso que você deve fazer, meu amado, minha amada. E você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento difícil, que está doente, talvez esteja com esse vírus, espera no Senhor. Ele vai salvar a tua vida. Ele vai te ajudar a vencer esse inimigo. Ele vai renovar as tuas forças. Você, meu amigo, minha amiga, crê que Jesus também vai te salvar. É só entregar a sua vida a ele. É só andar com ele. Louvar o nome dele. Adorar só a ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Ó Deus amado, abençoa todos que assistiram a esse vídeo. Em nome de Jesus, que eu vos oro. Amém.